tudo bom? Espero que sim. Eu me chamo Marineuza Grangeiro dos Santos, sou graduanda do curso de Licenciatura em Letras Língua Portuguesa pela Universidade do Estado do Amazonas. Atualmente estou no sexto período e faço parte do projeto Letras em Rede, organizado pela professora Socorro Viana. E dando continuidade a sequências de vídeos, hoje trago a vocês tipos de narradores. O que é esse tipo de narradores, né? Vamos lá. Tipos de narradores. A escolha do narrador determina o foco narrativo e é a forma escolhida pelo autor para ele expor a história. Neste sentido, há três tipos de narradores, que são o narrador personagem, o narrador onisciente e o narrador observador. Aqui temos características do narrador personagem, que é o uso de primeira pessoa, o narrador é personagem e geralmente aparece como protagonista. Exemplos, na obra Seleção, da autora Kiera Cass, a protagonista América, ela traz em sua fala que minha mãe entrou em êxtase quando pegamos a carta no correio. Ela já tinha decidido que todos os nossos problemas estavam solucionados, tinham desaparecido para sempre. O grande empecilho em seu plano brilhante era eu. Eu não me considerava uma filha muito desobediente, mas também não era santa. Bom, aqui temos um exemplo claro de personagem, de narrador personagem. Narrador protagonista. O narrador observador, ele tem como característica contar a história na terceira pessoa, sem participação das ações na história. Contudo, ele conhece os fatos e, por não participar da história, ele descreve com imparcialidade e, dessa forma, ele não tem um conhecimento profundo dos personagens. Um grande exemplo que eu trago para vocês aqui é na obra A Revolução dos Bichos, né? Que aqui tem como, nesse trecho, tem como o narrador observador. O narrador observador, ele está em terceira pessoa e presencia a história, não tem a visão de tudo, somente de um ângulo. Exemplo, o Sr. Jones, dono da granja do solar, fechou o galinheiro para a noite, mas estava bêbado demais para lembrar-se de fechar também as vigias. Com um facho de luz da lanterna balanceando de um lado para outro, atravessou cambaleante o pátio, tirou as botas na porta dos fundos, tomou um último copo de cerveja do barril da copa e foi para a cama, onde sua mulher já ressonava, né? Então temos aqui um narrador em terceira pessoa, aquele narrador que ele tem uma visão não de tudo, mas somente de um ângulo. E aqui temos um narrador onisciente, onde o narrador onisciente, ele narra a história em terceira pessoa ou em primeira, né? Mas assim, o narrador observador, temos que se atentar que ele não tem uma visão de um tudo, mas sim de um ângulo, enquanto o narrador onisciente, ele já vai narrar a história em terceira pessoa também, ou em primeira pessoa, né? A palavra onisciente significa aquele que sabe de tudo. É um adjetivo de dois gêneros, que qualifica aquela pessoa cujo saber é ilimitado, que domina qualquer ciência.
né? E o narrador onisciente intruso é um narrador livre para contar o que está acontecendo da maneira que deseja, agindo às vezes como se fosse Deus, modificando e assumindo várias vias de transmissões, transmissão de dados. O narrador, ele conhece todos os pontos do enredo, faz comentários e críticas que se esquiva do leitor. Este narrador, ele insere em observações acerca da existência, hábitos, caráter, de todos os pontos que desejam que estejam ligados, né, à narrativa. E um exemplo de narrador onisciente intruso, ele pode ser encontrado no livro de Quincas Borba. Bom, o narrador onisciente neutro, pelo outro lado, ele conta os fatos em terceira pessoa, prezando pela descrição dos personagens e sem apresentar suas observações sobre os pontos do enredo. Por apresentar a visão dominante dos eventos, trata-se de um relato imparcial. No livro Madame Bovary, eu acho que assim se pronuncia também. Temos esse exemplo. E já o narrador onisciente múltiplo, ele já tem, ele vai ter um tipo de narrador onde ele utiliza-se de meios mais diversificados, né, movendo entre pontos de vistas contínuos ou afastados que estão submetidos a um número de dados, né, que é aquele que pretende contar na obra Vidas Secas, do escritor Graciliano Ramos, podemos encontrar um exemplo deste tipo de narrador, que está vinculado ao narrador onisciente seletivo, né? É aquele que narra os fatos, que preocupa-se com relatar opiniões, pensamentos, impressões de um ou mais personagens, influenciando o leitor a tomar uma posição com a relação, uma posição com relação a elas, né? O narrador, ele relata detalhadamente o que se passa, descrevendo as particularidades do universo da história. Esse é um narrador onisciente múltiplo, né? Então, quer dizer, esse narrador, ele já vai utilizar-se desses meios diversificados, movendo entre pontos de vistas contínuos ou afastados, né? Que são submetidos, como eu falei, a números de dados que pretende contar. Então, vamos lá para atividades. Vamos exercitar os conteúdos abordados. Vamos ver se vocês já estão craque, vamos se dizer assim. Então, qual é a proposta da atividade que eu trago para vocês? Que vocês assistam o filme Meninas Malvadas e narrem a história de acordo com sua perspectiva, mas é claro, você não está inserido na história. Então, eu pergunto para vocês, em que tipo de narrador está inserido no filme Meninas Malvadas? É o narrador observador. Então, é isso que vocês irão descrever quando vocês forem assistir o filme, contar com detalhes não, vão ver qual é o tipo de narrador que está ali. Bom, é isso. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos e continuem assistindo o subgênero romance distópico. E é isso.